Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abordar a instalação do Guide e também do CodeBright aqui na nossa máquina. E com vocês, depois com esse vídeo, vocês também podem reproduzir os passos para vocês terem configurado tanto o Guide quanto o CodeBright no computador pessoal de vocês, ou em qualquer computador que vocês desejarem. O Guide, ou GID em inglês, ele vai ser utilizado para basicamente geração da geometria do nosso problema, definição das propriedades materiais, para a gente atribuir as condições de contorno iniciais do nosso problema, o intervalo de tempo, e com base nessas informações e também na geração da malha, que o Guide é capaz também de nos auxiliar nessa etapa de geração de malha, com base nesses dados, nessas informações, a gente cria o nosso modelo. Esse modelo ele vai gerar um arquivo de dados que depois vai ser lido pelo nosso programa CodeBright. O CodeBright ele é basicamente um programa de elementos finitos que foi desenvolvido pelo pessoal da UPC, da Universidade Politécnica de Catalunha. O principal desenvolvedor é o Sebastián Oliveira. Obviamente tem outros professores lá também que contribuíram para o desenvolvimento do programa e que ele serve para tratar de problemas termohidromecânicos de forma totalmente acoplada. Muito utilizado principalmente na engenharia geotécnica. Depois que o CodeBright você roda o seu problema, a gente chama, o termo utilizado é rodar mesmo, tá? Run. Depois que a gente roda o nosso problema do CodeBright, a gente visualiza esses resultados também no Guide. Então o Guide ele serve tanto para geração do modelo, criação da malha, para auxiliar nessa etapa de atribuição de propriedades materiais e da geometria, quanto para a visualização dos resultados, o pós-processo. O CodeBright basicamente vai fazer todas as contas e todos os cálculos por elementos finitos para reproduzir então esse nosso comportamento, o comportamento que a gente deseja. Ou seja uma análise de tensão, seja um problema de fluxo de fluido ou mesmo transferência de calor. Bom, primeira coisa, eu preciso fazer o download do meu programa. O que eu faço? Eu vou aqui, eu já deixei aberto, eu preciso no meu Mozilla, no Google Chrome, ou mesmo em qualquer outro navegador que você tiver, e devo ir nesse endereço. O endereço é esse que está na sua tela, www.guidesimulation.com. Esse endereço aqui, só você dar um Ctrl, você copiar, tá? No seu computador, não tem como você dar Ctrl C, obviamente, você vai precisar copiar na tela do seu computador e depois dar Enter. Ou você pode também digitar no Google, não tem problema. Você vai entrar nessa tela aqui, tá bom? Que é a tela do nosso Guide, Guide Simulation. Para a gente fazer, o Guide é um programa comercial. Isso quer dizer que você precisa pagar para ter acesso a uma licença. Contudo, ele permite que a gente utilize uma licença acadêmica. Ela é restrita quanto relação à quantidade de nós, quantidade de elementos, mas a gente pode utilizar pelo menos para praticar e para a solução de problemas mais simples. No nosso caso aqui, então, para fazer o download, a gente vai aqui em Guide for Science. Obviamente eu não vou abordar aqui como faz para comprar o software. Caso seja necessário, vocês podem entrar em contato direto com o pessoal lá do Guide. Ó, download Guide. Clica o botão esquerdo do mouse, aqui em cima. Ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Tem tanto para o sistema Windows, Linux e para o Mac. Infelizmente, o CodeBright que eles disponibilizam lá no site da UPC, ele só roda em Windows, em sistema operacional Windows. Então a gente vai também, o nosso sistema aqui, como vocês podem perceber, é um sistema operacional Windows. Cliquei com o botão esquerdo, ele abriu quais são as opções disponíveis lá no site. Eu vou fazer o download para 64 bits, para o Windows 64, porque o meu computador ele é 64. Se o computador de vocês for 32, abaixem essa versão do lado. Sempre interessante é baixar, obviamente, a última versão que estiver disponível. A última versão disponível de 32 bits é a 0.16.0.4. No meu caso, é 64 bits, eu vou baixar essa versão. Vou fazer o download, clico no botão esquerdo aqui em download. Vocês podem perceber, o instalador do programa não é muito grande. Ele tem 160 megas. Está baixando 11 megas por segundo. A gente não precisa editar esse vídeo. Pronto. Concluiu. Posso clicar
com o botão esquerdo aqui em cima, se for Mozilla, ou eu posso ir lá na pasta de downloads para fazer a instalação. Ele está abrindo aqui, eu preciso esperar um pouquinho. Pronto. Bom, o Windows identificou ele, na verdade, como um vírus. Obviamente ele não é. Eu já uso esse programa há muito tempo. Eu sei que esse programa não tem nenhum tipo de vírus que vai atacar o sistema operacional ou mesmo causar um dano maior. Eu vou colocar em mais informações e vou executar mesmo assim. Esperar um pouco até ele abrir de fato o instalador. Ele está iniciando, fazendo algumas verificações do meu sistema. Deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor desconhecido faça alterações no dispositivo? Sim. Ele está iniciando, tá, pessoal? Ele apareceu, acabou de aparecer aqui a janela, se eu desejo que o programa faça as alterações necessárias, eu cliquei sim. Tem inglês e espanhol. Como eu não falo espanhol, mas falo inglês, eu vou colocar aqui a versão em inglês dele. Ok? E eu recomendo vocês fazerem o mesmo. Aceito os termos. Vocês podem ler. É interessante que vocês leiam, obviamente, não só desse programa, como de qualquer outro. Next. Vou instalar aqui mesmo, tá? Arquivo de programas. Aqui tudo que ele vai ser instalado, eu vou instalar totalmente. Full installation, não vou fazer uma instalação customizada. Ele vai ocupar em torno de 694,6 megas do meu disco. E é isso aí. Vou colocar em Next e ele vai começar. Vou criar também um ícone na minha área de trabalho para ter um acesso rápido. E vou instalar tudo. Ele está fazendo a instalação aqui para a gente. Bom, pessoal, ele está perto aqui de finalizar. Tá? Aí, finalizou. A instalação ela não é tão rápida. Ela demorou um tempo, na verdade eu fiz uma edição. Talvez vocês consigam até, inclusive, reparar isso observando aqui no meu relógio. Tá? Deu um salto, tá bom? Então, ela demanda um tempinho mesmo, mas não acho que valia a pena manter isso no vídeo. Vou finalizar. Então, meu guide ele está instalado. Vou até abrir ele para vocês aqui. Ó, guide 16.1.4D. Vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir aqui o guide para a gente, que já está instalado. Está iniciando. Inicializando o guide. E está falando que é uma licença acadêmica. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma limitação com relação ao número de nós, de elementos, ou mesmo da geometria que eu vou criar. E essa é a carinha do meu guide inicial. Se a gente for aqui, por exemplo, em data, que os dados, o problema, esses são os programas que ele faz interface. Ele pode gerar, inclusive, um arquivo para o Abacus, por exemplo, para o ANSYS, para outros programas aqui. OpenFOAM, o Nastran, são programas que são bem conhecidos na parte de estruturas. Mas como vocês podem perceber, não tem o CodeBright aqui. Nenhum lugar, nem aqui se a gente for em exemplos, não tem o CodeBright. O que eu vou fazer? Eu vou instalar o CodeBright no meu guide, porque eu quero fazer uma interface, sabe? Eu quero que eu gere meu problema aqui para o guide e que eu consiga executar o CodeBright pelo Calculates. Tá? Então eu quero instalar o CodeBright agora. Quero instalar o CodeBright aqui no guide, para fazer então uma interface, que o guide seja uma interface com o nosso programa, o CodeBright. O que eu vou fazer? Bom, vou fechar, tá, pessoal, o guide. Fechei ele. Vou aqui. E vou agora nesse endereço que eu vou mostrar para vocês. Esse endereço, deca.upc.edu/en, em inglês, /projects, /code_bright, CodeBright. Uma vez que vocês digitarem isso e derem Enter aqui no seu browser, no seu navegador, vocês vão entrar aqui no site do CodeBright, que tem várias... aqui na aba do lado esquerdo, vocês têm Workshop, Short Courses, vocês vão aqui em Downloads, tá vendo? Tem várias opções para vocês selecionarem. Selecione em Downloads, clicando com o botão esquerdo do mouse. E ele vai abrir, então, aqui várias opções para vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o download de uma das versões oficiais.
CodeBright Official Versions. Ó, versões preparadas para instalar no Guide, compilados com processador de 64 e podem inclusive rodar em paralelo. No caso aqui eu não vejo necessidade de a gente fazer nenhum problema em paralelo. Tem as duas versões do CodeBright, tá bom? Eu vou pegar essa de 2021, é um pouquinho mais antiga, mas eu não preciso... Bom, eu vou pegar a mais recente. E a gente vai fazer essas etapas aqui também, conforme ele vai pedindo. Esquece a 21, vamos fazer de 2022. Ó, ele está dando algum alarme aqui em cima e eu vou fazer isso. Eu não precisava porque eu já tenho o compilador da Intel instalado. Tá? Fiz o download do CodeBright. Mas antes, ó, note que... Eu vou traduzir. Note que... because of a change... Por conta de uma alteração no compilador que eles utilizam, nós vamos precisar instalar a seguinte aplicação com o objetivo de fazer o CodeBright funcionar. É tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. E ele está instalando também, e eu preciso executar esse programa também antes. Então, vou executar esse programa que chama w_efort_runtime _p _2022. É um programa com nome extenso. Ó, vou extrair. Preparando para instalar. Vou aceitar os termos da licença. Vamos esperar ele fazer essa instalação para a gente, tá bom? No caso, depois, se demorar muito, a gente faz uma edição no vídeo para não ficar demorado para vocês. Bom, pessoal, não demorou muito, o que é um aspecto muito positivo. Eu dou finish. Ok. Tudo finalizado aqui. Não preciso mais dessas páginas. Vou deixar isso aqui só caso eu precise digitar alguma mensagem muito específica. Vou instalar agora o CodeBright. Ó. Eu vou abrir aqui o Windows Explorer. Eu não sei se vocês... Isso é fixo aqui na barra de baixo aqui, tá, pessoal? Estou assumindo que sim. Caso não, vocês podem digitar no teclado de vocês. Vocês seguram a janelinha, aquela tecla que tem a janelinha do Windows, mantém ela pressionada e aperta o E, que ela abre. Ó. Não vou fazer nada com o meu mouse. Segurei a tecla com a janelinha do Windows, que é o Home, e aperto o E, ele abre o Windows Explorer. Eu vou lá para Downloads. Tá vendo? O CodeBright está aqui, ó. Eu baixei ele. O que eu vou fazer? Ele está zipado. Eu clico no botão esquerdo do mouse duas vezes, vou abrir ele. Ele vai falar que não tem a licença do zip, tá tudo bem. Essa pasta aqui eu vou ter que transferir ela lá para o meu guide. Vamos deixar isso aqui aberto. Eu não vou fechar. Deixa isso aqui aberto. Eu vou lá em computador. Ó, C2 arquivos de programas, tá? Não sei se está em inglês. No meu caso está em português, arquivo de programas. E aqui tem o guide, tá vendo? Ó? GID. Clico no botão esquerdo duas vezes. E eu vou no último guide. Eu tenho outros guides instalados nesse computador. Eu vou nesse que eu acabei de instalar, que é o 16.1.4D. E depois, aqui dentro, o que eu vou fazer? Ó, eu vou lá na pasta Problem Type, abro ela, clico no botão esquerdo duas vezes do mouse, e abro também a pasta Examples, exemplo. Aqui dentro, pessoal, eu vou extrair o meu CodeBright para lá. Ó, você precisará de permissão de administrador. Ok, vou continuar. Pronto. Aqui temos agora a versão de 2022, de 11, né, acho que provavelmente no mês de novembro, do CodeBright, instalado dentro do meu guide. Só isso, pessoal. Pronto, eu tenho o guide instalado. E agora a gente vai abrir o nosso guide. A gente tem o nosso CodeBright instalado. A gente vai abrir o nosso guide agora para ver se a gente consegue localizar onde está o CodeBright. Se tudo foi feito. Abrimos aqui. O que eu faço? Eu vou aqui, ó, em Data, Problem Type,
Exemplos, e tem aqui CodeBright, tá vendo? Quer dizer que ele está instalado. Se eu clicar aqui, ele vai mudar e agora eu vou, todas as geometrias, problemas que eu defini vai ser para o nosso programa CodeBright. Tá bom? É isso aí que eu queria contar para vocês com esse vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer o primeiro exemplo, um exemplo mais simples, puramente mecânico, aplicando basicamente, resolvendo a solução de Boolean para o programa de elementos finitos. Tá joia? Até mais, pessoal!